invenção do Landau, anel de 30, né? Sobre transições de fase, que foi parâmetro de ordem, né? Então, segundo o modelo de Nambu e Jornalzinho, as massas dos hadrons leves, com próton, neutro e ambos métodos, estariam intimamente relacionadas ao valor do par quark-quark. Então, eles intuíram, né, que haveria uma transição de fase a uma certa temperatura finita, acima da qual a fase normal observada se restabelece, alterando drasticamente aquela condensação anterior. Eram suposições da década de 60, né? Não se chamava ainda isso aí de quark, de plasma, quarks e gluons, mas já era uma intuição de que haveria um estado da matéria associado à interação forte. Então vamos ver, já sabendo, né, através da QCD, que a gente pode lidar com uma coisa chamada liberdade assintótica. A liberdade assintótica surge imediatamente dois métodos, né, teóricos, evidentemente, para a criação do QGP. Alta temperatura, aqui a temperatura da ordem da temperatura crítica, né, antes de haver a mudança de fase, e aqui depois da transição de fase. E uma outra forma seria uma outra densidade bariônica, né? Essa forma aqui é que se chama de um plasma frio de quarks e gluons, né? Em temperaturas baixas, né, os hadrons mais leves, como os píons e os carmos, são excitados a partir do vácuo. Eles têm aproximadamente o mesmo tamanho, então, acima daquela temperatura crítica, eles começam a se superpor até que o sistema de raça sobe um sistema apenas de quarks e gluons, onde o número de quarks deve ser exatamente igual ao número de antiquarks, né, porque eles foram produzidos através de flutuações no vácuo. A gente vai ver quando falar CGC que as coisas não são exatamente assim. Isso aí era o modelo da década de 60, né? Mas esses vários modelos que surgiram, né, usando já a liberdade assintótica, estimam o valor dessa temperatura de transição como sendo aproximadamente igual 200 MeV. Né? É uma temperatura, né, bastante alta, né? Observando que, por exemplo, no centro do Sol você tem 1,3 kV, que você tem 200 MeV. São 3 horas, não são, que é 1000, né? 200 milhões, são 5 ordens de grandeza. O interessante é que essa energia aqui, por outras vias, né, por outras formas de investigação, resulta exatamente, ou aproximadamente, na mesma escala de energia que eu escrevi ali, de 200 MeV. Seria essa escala de energia onde abaixo dela existe o confinamento e acima dela existe uma transição de fase para plasma de quarks e gluons. Como eu disse, essa produção do QGP em alta densidade, né, plasma frio, né, você pode simular mantendo a temperatura próxima ao zero absoluto e aumentando a pressão de forma muito intensa, né? Teoricamente, também vai resultar num desconfinamento. Né? O radon, enquanto
entidade física, né? Perde sentido, passa a existir apenas um aglomerado de quartos e mundos. Acredita-se, né? Isso aqui não se comprova ainda, mas é uma possibilidade teórica bastante forte, que aconteça isso no interior de estrelas de quartos, né? Por quê? O item mostrou em 84 que a energia dessa matéria formada por quarks down strange, você pode chamar de matéria estranha, né? Essa energia é inferior à energia mínima conhecida de uma estrela compacta, que é a energia de um núcleo composto apenas de núcleos de ferro. Como a natureza sempre busca os níveis de energia mais baixos, né, por questão de entropia e uma série de outras considerações, teoricamente é possível que existam estrelas com núcleos compostos de quarks UDS. Mas isso aí também acarreta uma série de propriedades, dimensões, por exemplo, velocidade de rotação e uma série de coisas que ainda não foram observadas. A gente não sabe se por falta de instrumentos ou se que não existem, né? Mas, teoricamente, há a possibilidade. Então, resta-nos encontrar o QGP em altas temperaturas, né? Já que a gente não consegue observar o interior, a gente não pode nem descobrir as estrelas quark, quanto mais o interior delas. Então, o estágio inicial, né, foi chamado, né, hoje em dia não se fala mais nisso, de Little Bang. Na verdade, Little Bang ele foi uma razão de, antes de ligarem o LHC, uns físicos malucos lá, houve um holandês, inclusive, que escreveu nos jornais, não podia ligar porque o mundo ia desaparecer, ia criar um buraco negro, não sei o quê. Mas é apenas uma nomenclatura, por analogia com o Big Bang, né? Porque você consegue formar regiões, né? Com uma temperatura muito alta. Supõe-se da ordem da temperatura que existiu no Big Bang. Apenas por isso. Mas, evidentemente, sem buracos negros devoradores, né? Como eu disse, o experimento que faz a colisão entre átomos de ouro é o chamado hélice, né? Como sempre, os americanos inventam a sigla e depois eles vão descobrir um nome, né? Para explicar. Então, o hélice é o A, Large Ion Collider Experiment, né? Isso é muito engraçado, a gente inventa um nome e depois o que a gente quer dizer com isso aí? A gente faz isso também. Tem o experimento Lattes também. Tem um Lattes aqui no setor. Eu não sei o que significa. De preencher. Tiver a questão É português ou inglês? É em inglês também o Lattes. É porque em inglês é mais fácil. Você tem A, tem V, tem. De alguma maneira você sempre vai encontrar um jeito de explicar aquele nome. Há um outro experimento no LHC também, o Atlas, né? Essa é uma engraçada. Foi um dos que descobriu o modo de Higgs. Faz parte do trabalho de pesquisa. Vou botar um nome divertido. O Guilherme ele gostava disso porque ele sabia sânscrito, sabia grego, sabia a língua lá do Pacífico, daquelas tribos do Pacífico. Mas o Atlas, que é um dos experimentos da LHC que descobriu o Higgs, o que é Atlas mesmo? É tão maluco,
Aparatos toroidal. Aparatos. Qual a não me lembro? Toroidal. Não sei. Mas a gente Eu produzi. foram inventando coisinhas para colocar nas duas. Tudo consigo produzir, mas é um negócio, cara. É verdade. Inventa um monte. Nasceu para depois vir É uma história muito engraçada, mas eu vou acabar por aqui, depois a gente retoma. Que é um artigo, acho que eu estou botando todas as tintas, né? Um artigo do Bert, Rasbert, né? E Gromov, né? Físico russo que se naturalizou americano. E foi um artigo importante sobre exatamente a estrutura das estrelas, né? Se você quiser. O Gromov era um farrista, né? Ele teve aqui no Rio, na época do cassino da Urca. Aí ele ia para o cassino com o Chamber, né? O Mário Chamber. E lá no cassino da Urca eles inventaram uma teoria também de como nasce uma estrela, não sei o que, não sei o que. E é citada até hoje a teoria da Urca. Ninguém sabe por quê, porque foi criado no cassino da Urca, sabe por isso. Mas aí fizeram um artigo, pô, esse artigo é legal, não sei o que. E tinha um aluno chamado Alfred. Ele sabia, pô, eu vou botar o nome do Alfred nesse artigo. Pô, mas o cara não fez nada. Não, porque aí fica Alfred Berta Gromov. Nossa. É preciso que um artigo. Ele botou o nome do aluno dele, ele botou o nome dele. Vai ficar legal. Bom, gente, então vamos encerrar aqui, que já é meio-dia. A gente retorna. Eu vou. Só para vocês me darem os seus e-mails aí.